a gente chama. Então, eu escolhi os anos que percorrem 2008 a 2015, por uma série de questões, como, por exemplo, em 2008, durante parte da minha pesquisa de campo, como a gente estava até falando aqui, amanhã é a minha banca de qualificação de mestrado, então até com o meu slide aberto aqui, tem algumas anotações importantes, a gente pode perceber, que falou de política partidária, mas do ponto de vista da política partidária e da política institucional, houve uma aproximação maior de determinados artistas de determinados segmentos de cultura durante gestões de governos onde a gente pode colocar, entre aspas, alinhados à esquerda. Sim. O que isso quer dizer, né? Durante pesquisa de campo na Fundação de Cultura daqui do município, em 2008, por exemplo, eu não sabia dessa informação, a Prefeitura Municipal de Macapá financiou o Dia Mundial do Rock. Aqui tem uma ficha que está aberta aqui para mim, foram 4 bandas, que era The End, SPS12, Balsabov, Estéreo Vitrola, que financiou aí um valor todo de som, iluminação e cachê, R$ 9.700. R$ 1.000 para cada banda em 2008 é equivalente a 2 salários mínimos e meio. Sim. E 2008 é um ano de eleição para o município, né? Quem sai vitorioso nesse pleito aí é o Roberto Gotti, que foi prefeito de 2009 a 2012, até que ele encerra o mandato, ele perde para o Clécio Luiz, né? Que assume em 2013. Foi o início, né, do Liberdade, né? Foi coincide justamente, e aproveitando, né, que o Diego e a Carlinha estão aqui, até para perguntar, porque, tipo, e já sendo provocativo, eu percebi durante a minha pesquisa isso, 2008 tem... Aí 2009 a 2012 não tem essa aproximação, aí vai voltar em 2014, num ano de eleição para o estadual, e no caso seria o segundo ano de mandato do Clécio, né, do primeiro mandato dele na gestão do município. E aproveitando a deixa, justamente eu queria entender de vocês, e para fechar, eu tinha até esquecido o ponto importante, falei muito do município, mas no governo do estado, no período de 2011 a 2014, que é a gestão do Camilo Capiberibe, em alguns cartazes do Liberdade tem o apoio da Secretaria de Cultura. Então, houve uma aproximação. O Zé Miguel foi secretário de Cultura nesse período, quase que, fazendo uma análise comparativa, quase que o nosso Gilberto Gil da sua época, né? Que foi ministro de Cultura no primeiro mandato do governo Lula. Então, até já lanço a pergunta para vocês de como é que foi a aproximação de vocês. Ela foi mais do município, ela foi mais do estado, ela foi em que período? Porque eu lembro que ali, mais ou menos em meados de 2012, 2013, quando eu já frequentava, né, a cena, vamos colocar assim, que tem um autor que chama Geda Gianotti Júnior, que ele fala da cena, que por mais que tu esteja lá na tua casa, que tu não saia, mas que tu curte um som, tu tá na cena. Então, a minha pergunta, até para trazer um pouco de calor para o debate, é como é que foi a aproximação do executivo com vocês nesses períodos, assim? Inclusive, essa foto aqui, ela é do primeiro palco que conseguimos. Liberdade. Esse palco é famoso, ele esse aí, Isso aí acho que foi o primeiro palco grande que a gente viu e trouxe muita gente. Imagina, tanto que a gente comemorou. Foi, não. Esse palco já tá. E o melhor de tudo, a gente descansou dessa vez, porque a gente sempre fazia muito corre, e foi, acho que a primeira vez que a gente ficou tranquilo, sem fazer os corres, não fazer nada. O corre foi antes, né, a pré-produção, mas no dia a gente só precisou apreciar as bandas. Agora, respondendo assim, só iniciando, né? Lembra que a gente começa aí, como o Diego falou, com uma construção. E uma construção, ela começa interna. Então, ainda houve um processo de crescimento, como a gente falou, de entender ainda dentro, né, do movimento, pelo que eu pensei, né, Diego? O que é evento, o que é movimento. Então, a gente ainda estava percorrendo inicialmente, né? Eu vou responder primeiro uma pergunta, depois o Diego complementa. Então, vamos pensar de 2008 para esse período, ainda estava num processo de construção. Quando eu entrei, por exemplo, no movimento, eu acredito que o Diego também, a gente possa até comentar sobre isso. Justamente eu entrei num período que o movimento estava entendendo que ele precisava crescer como movimento, não como evento, né? Então, quando nós entramos, eu entrei numa proposta de trabalhar com projetos para o movimento. Então, quando eu fui convidada para entrar, foi justamente por isso, nessa mudança de visão do movimento. Que aí, o Diego, houve o Liberdade, houve um lançamento de uma chamada para que pudesse criar essa mudança de visão, de alcançar o governo, alcançar políticas de uma maneira mais expansiva. Então, aí a gente passa por esse processo de 2008, 2009, e aí a gente vem aí com esse crescimento de 2010 para tentar compreender dentro do movimento de que forma a gente podia agir.
né? Então, houve toda essa transição. Depois desse processo, a gente começou a buscar, primeiro dentro, entender o que é o movimento, escrever o que é o movimento. Lembra, o Arthur até participou disso. Nós fizemos uma ata, criamos documento, institucionalizamos o Liberdade, para a gente tentar compreender o que era, né? Nós temos toda essa documentação, inclusive. Então, depois da gente ocorrer essa compreensão, sim, nós procuramos as instituições, a gente se entendeu como uma política pública, que até esse momento ainda se entendia como um evento. A partir do momento que se entendeu como uma política pública, a gente consegue se apresentar às instituições políticas. E a prefeitura, a gente buscou a prefeitura de uma maneira oficial, prefeitura e governo. Então, na verdade, a gente buscava o que a gente tinha apoio. A gente entendeu naquele momento que a gente precisava de licenças. Então, a gente buscava apoio mediante licenças. Em alguns governos, como você falou, a gente conseguiu ter uma abertura maior. E a gente entende que, como política pública, todo benefício e recurso que pode ser visto para isso, ele deve ser implementado para isso. Então, se a gente for um mecanismo para que esse recurso público chegue à população, a gente sempre vai aceitar. E se tiver governos que tiverem com intenção de apoiar, a gente sempre vai estar aberto, porque é um recurso público e vai de bem ao público. PIC que eu estava avaliando os seminários ainda agora, a pedido de uma professora minha, né? Estava com um convidado lá na banca, e aí tem até uma questão semântica que comemorar não é celebrar. Comemorar é dividir a memória. Celebrar é quando você fica contente com isso. Então, como alguém que, por exemplo, estudou ditadura na monografia, em 2024, comemorar-se-á 60 anos do golpe. Dividir uma memória de que há 60 anos atrás os militares tomaram o poder do Jânio Quadros, porque ele estava propondo estatização de empresas e reforma agrária. Enquanto que nós não pretendemos celebrar isso, né, que seria o cúmulo do absurdo. Não faz sentido você celebrar violações de direitos humanos. Mas, para fechar o gancho da minha pergunta, a gente teve essa fatalidade com o Júlio, e me parece que no ano de 2014, o poder público, tanto municipal quanto estadual, ele recua um pouco com as iniciativas de rock independente. Em 2014 não tem quebra-mar, por exemplo. De acordo com a nota que eles publicaram, como eu disse, está no meu trabalho escrito, devido a problemas de tramitação burocrática, porque em 2013 a Petrobras também está passando por supostos escândalos de corrupção. Então a gente tem as manifestações de 2013 contra o governo Dilma, a gente tem o governo estadual do Camilo Capiberibe com uma péssima imagem na opinião pública, porque ele comprou uma briga com o sindicato dos professores. E mesmo 2014 sendo ano de eleição, ele não sai vitorioso. Ele perde para o Valdez Góes, que em 2010 foi preso na mãos limpas e que justamente acabou garantindo a vitória do Capiberibe. Ele perde para o cara que foi preso, se eu não me engano, em primeiro turno até. Então, para vocês no Liberdade, como vocês sentem essa questão até mesmo da memória traumática dessa associação da violência, porque a gente perdeu um rapaz no dia de uma realização de um show de metal. Coisa semelhante numa perspectiva nacional aconteceu num show de Sepultura na década de 90, que teve um homicídio lá, e alguém foi violentamente assassinado. Então, como é que foi para vocês receber, até porque tinha familiares do Júlio na organização do Liberdade ao Rock, né? Então, como é que foi para vocês a lida com esse acontecimento? E se vocês sentem que, de fato, o poder público ele recuou por associar os eventos de rock a uma imagem de violência? Nessa época, a gente já tinha essa preocupação. A gente tinha essa preocupação assim, em relação à segurança nos eventos que aconteciam na Liberdade ao Rock, porque a gente já tinha tido indícios que não era mais tão simples assim. Porque se no começo, e mesmo quando tinha já 1000 pessoas, a gente conseguia perceber que havia um tipo de organicidade ali. Tinha muita gente do movimento, muita gente dentro do movimento, agindo enquanto Liberdade ao Rock, e todo mundo que era próximo dessas pessoas, elas também entendiam que era o Liberdade ao Rock. Então, elas mesmas faziam essa manutenção de uma boa vivência ali na praça. Então, assim, dificilmente acontecia uma briga. Por quê? Porque o pessoal chegava lá, é isso realmente... Eu vi muito isso, assim, incrível. É isso realmente que tu quer? Tu quer estragar com o que está acontecendo aqui? Tu quer acabar com o movimento? Porque o movimento ele não é isso, ele não é para a gente brigar aqui.
Então, assim, as pessoas tinham o nosso discurso de não violência lá. A gente consegue reproduzir isso até hoje, na verdade, dentro do nosso evento. Mas... E o Liberdade Rock, ele sempre serviu como... Assim, quando eu penso na relação Liberdade Rock e Quebra-Mar, eu sempre senti o Liberdade Rock como o que mantinha o Festival Quebra-Mar aquecido. Tanto que o Liberdade Rock ele tem um hiato, né? Ele fica um ano ou é um ano e meio parado, com alguns acontecimentos pessoais nas nossas vidas, né, e tal. E nesse ano que o Liberdade está parado, o Quebra-Mar, mesmo com atrações grandes, ele é um fiasco de público. Ele é um fiasco de público. Dá ninguém lá. É quase um laboratório, né? Sabe o quem é que um fiasco. Então, assim, ele se complementa. Agora, assim, eu, particularmente, assim, com o que aconteceu com o Júlio, foi extremamente traumático para todo mundo do Liberdade Rock. A gente simplesmente decidiu... E é nessa hora que acontece uma mudança de pensamento da gente em relação ao Liberdade Rock, porque a gente agia como se fosse um festival. A gente chegava às 7 horas da tarde e botava a banda até 3 horas da manhã. Então a gente botava 15, 16 bandas. E quando acontece isso, a gente quer que o evento acabe cedo. A gente quer que o evento acabe logo. Nós a gente quer que mudamos as toda pessoas, a estratégia. A gente começou a entrar em contato com a polícia para ela dispersar, não foi? A gente começa a querer que o evento ele finalize rápido, que as pessoas se divirtam, que as pessoas consumam o que elas precisam consumir, que quem pode consumir, que beba, que tome seu refrigerante, que come sua pipoca, sua batata frita e vá para sua casa tranquilo. Então o evento a gente começa a tentar mudar o evento para começar às 6 horas da tarde e acabar às 10 horas da noite. A gente começa a fazer 6, 7 bandas, entende? Porque aproveitar o horário do ônibus para que elas consigam retornar para casa em segurança, porque a gente começou a pensar, se terminar depois de meia-noite, eles não vão ter ônibus para pegar, e aí vão ficar até de manhã, até 6 da manhã bebendo, e aí pode agregar outros problemas. E aí acontece a nossa primeira, é a primeira vez que a gente entra em contato com o Conselho Tutelar. É a primeira vez que a gente prepara uma carta, que a gente entrega para o Conselho Tutelar, que a gente tem uma reunião com o Conselho Tutelar, que a gente explica o que é o Liberdade Rock, que a gente explica o que está acontecendo ali, que a gente explica quais são as nossas preocupações. E é incrível que nessa época foi até um tiro com a culatra, que na primeira vez que a gente faz isso, logo em seguida aparece um ônibus lá e leva todo mundo na praça. Eu lembro desse dia. E eles ainda agiram como se tipo, nós estivéssemos promovendo algo que fosse legal, sendo que nós estávamos tentando essa aproximação para fazer algo máximo, com a maior segurança possível. Como você falou, a preparação de um evento, não só de um evento ou de ser movimento, ela vai muito além daquilo de estar a banda ali tocando. Ela tem um movimento muito grande. Isso é econômico para a cidade, desde as bandas elas vão ensaiar, vão gerar movimento nos estúdios, elas vão comprar instrumentos, vão comprar cordas, vão comprar paleta, então gera há uma compra de roupa, então há todo um movimento ali econômico. Os nossos ambulantes, eles seguem as nossas páginas para saber o dia que é o evento, eles sabem todos os eventos, os ambulantes, e aí a gente manda documento para a Secretaria de Saúde para que ela compreenda que nesse dia é possível que a gente precise de uma ambulância ou de qualquer apoio. A gente manda documento para a Secretaria de Segurança Pública. A gente faz reunião junto com a polícia para que eles, apresentando o que é o evento, explicando que a gente pode vir a precisar, que a gente normalmente precisa de um policiamento para que esteja ali, que uma viatura passando. A gente informa o bombeiro, informa a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a utilização do solo, informa a Secretaria de Município de Meio Ambiente para a utilização do som. Informa a Fundação de Cultura, a Secretaria de Cultura, porque todos têm que estar envolvidos, porque há uma política pública. Então, gera diversas ações ali até chegar ao dia do evento, até chegar àquela ação. Então, existe um envolvimento, porque a gente entendeu ali que é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? São responsabilidades com a vida de mais de 2.000 pessoas e que não necessariamente também é uma responsabilidade pública. Nós estamos fomentando a cultura, fazendo uma ação cultural, onde a gente precisa de apoio, precisa ter todos os envolvidos. E que eles também compreendam que é a responsabilidade deles. A gente precisou sair da nossa zona para também levar a eles que também cabe uma responsabilidade ao Estado. Que a gente não podia assumir uma responsabilidade que seria muito acima do que a gente possa vir a controlar. Então, isso para a gente foi um ponto bem importante.
Mas quanto você colocou no hiato entre o Quebra-Mar e o Liberdade, eu acredito que a gente tem uma visão de evento bem diferente. Porque, por exemplo, se você hoje vai ao evento do Liberdade, o evento do Quebra-Mar, como você falou, é um evento que naquele momento era patrocinado pela Petrobras, vinham recursos federais e tinha uma dimensão muito maior, apoio de todas as instituições públicas. O nosso evento, a gente sempre bate, que é no faça você mesmo. A gente chega com cada pessoa que está participando, se você perguntar para eles, eles vão desde coletar o lixo, junto com a gente, a tentar separar uma briga de alguém. Ei, não faça isso, como o Diego falou. Porque a gente sempre levanta muito que esse é um evento, não é um evento meu, não é um evento do Diego, não é um evento de Liberdade, é um evento de todo mundo. Então, você consegue sentir isso, e todas as pessoas que estão lá, normalmente, elas se sentem fazendo parte do movimento, e a gente gosta disso, a gente acha importante isso, porque elas cuidam do evento tanto quanto a gente. Então, a gente teve um último evento aí, que vocês acompanharam, nós tivemos, acredito que mais de 2.000 pessoas, nenhuma briga e todo mundo com muito cuidado. No palco, quando uma pessoa pulava, a outra dizia, cuidado, olha o som, eles vão ter que pagar, eles não têm dinheiro. Era sempre um discurso assim. Então, assim, a gente traz essa responsabilidade também da sociedade civil, porque é um evento da sociedade civil, entendeu? Então, é até importante, a gente sempre ressalta isso, que é um evento de todos. Quando a gente conversa com as bandas, a gente sempre põe que é um evento de todos, é um evento nosso, não é um evento meu, não é um evento do Diego, não é um evento do Pedro, não é um evento do movimento. É um evento... Nós não estamos recebendo nada, a gente está oferecendo, todos nós estamos oferecendo cultura. E assim como as bandas estão oferecendo, e a segurança de todos é importante para isso. Não só, claro, para manter a segurança, como manter a continuidade do que a gente faz. Então, acho que a gente leva essa responsabilidade social também. Dá para colocar tudo e atribuir tudo àquele dia de evento. Tem uma construção até aquilo acontecer. Por que eles estavam agindo daquela forma, daquela maneira violenta ali? Por que as meninas chegaram lá? Tem uma construção social, né, envolvida. Então, assim, a gente tem que conseguir entender e perceber o que está acontecendo ali. É fazer o nosso trabalho. Na época, a gente era o quê? Naquela época, a gente era todo mundo estava saindo da adolescência, todo mundo com 20 anos, 22 anos. Hoje em dia não é mais isso, pô. Hoje em dia, eu sou professor. Vocês são professores, são historiadores. Então, assim, hoje em dia a gente consegue enxergar as coisas de uma outra forma. Então, agora é o momento da gente tentar fazer alguma coisa em relação ao que vinha acontecendo antes. Agora é a hora que a gente consegue perceber, por exemplo, eu em sala de aula, eu consigo já entender porque que ali tem jovem passando por todo tipo de situação. E não é só a situação da violência, é o assédio, é o assédio moral, físico, é o estupro. E não é só em relação à sociedade, ao bairro, são os próprios professores, são os próprios técnicos da escola. A gente está o tempo inteiro assim, em situações horríveis, que a gente não consegue agir sozinho. E onde é que a gente vai conseguir agir se a gente não tem o apoio do Estado dentro da própria escola, por exemplo? A gente vai conseguir agir enquanto movimento social. A gente vai conseguir agir enquanto banda. Eu vi ali o cartaz, você mostrou o cartaz de 5 anos de Liberdade. Eu lembrei que nesse evento de 5 anos, nós fizemos um bolo de 5 metros. Vocês se lembram? Vocês lembram? Gente, Eu lembro. Vocês lembram? Vocês já viram algum evento, até mesmo aniversário da cidade? Todas as pessoas levaram as suas vasilhas. Elas serviram, a gente conseguiu servir fatia por fatia, em filas, em cada um, no evento de mais de 2.000 pessoas. Gente, isso até pra gente foi surreal. A gente morria de medo de pessoas se jogarem bolo, ou acontecer qualquer coisa. Não aconteceu nada disso. Porque todo mundo tinha cuidado um com o outro de levar, todo mundo levou. A gente pediu para que as pessoas levassem suas vasilhas, para que as pessoas fizessem filas, para que não fizesse bagunça, para que todo mundo organizasse. Nem na praça tinha bolo jogado, gente. Todo mundo comeu. Assim, para vocês terem uma ideia do quanto a gente consegue tocar a população como sociedade civil e não como a gente vê até no aniversário da cidade, que a gente vê que é bem mais... bem próximas. Vocês estão ativas em todo vapor, foi só um gostinho. Veremos. Tá. Não, assim, a gente está com um calendário que ele vai até o final do ano. A gente já fez
a parte de buscar os apoios institucionais. Já mostrou nosso calendário, já tentou, já está lá, né? A gente vai fazer o evento. Agora, em relação à experiência que a gente teve, ela foi uma experiência bem... Em relação a todos os outros anos, ela foi uma experiência bem cagada, para te falar a verdade, assim. Mas não cagada pela gente, assim, porque a gente consegue, a gente tem já uma metodologia de trabalhar. Mas, por incrível que pareça, é institucional. Assim, as nossas relações agora, elas são institucionais. Então, a gente teve problema institucional para fazer esse evento. Assim, pô, teve uma marcha para Jesus, no dia da Liberdade ao Rock, né? Assim, a gente estava dentro da marcha para Jesus. Não que isso seja um problema para a gente. Mas olha pelo lado bom, eles deixaram o palco. Sim, a gente, é aquela coisa que eu te falei, para dar tudo liberdade para Jesus e marcha ao rock. O liberdade, quando está tudo errado, vai lá e dá certo, né? Assim, não é que seja um problema para a gente dividir um palco ou fazer um evento assim que acaba com, sei lá, com secretismo. Houve um atraso, uma preocupação, um prejuízo das bandas, com toda a situação, porque deram o mesmo horário do nosso evento para um outro evento. E a gente viveu várias situações lá que a gente conseguiu prever que ia acontecer. Por exemplo, a gente sabia que ia ter gente do Liberdade Rock que ia chegar mais cedo durante a marcha, né? Então a gente já foi lá, então vamos para lá, porque pelo menos ficam os organizadores aqui, qualquer coisa que aconteça, a gente está aqui para ajudar. Aí quando deu assim umas 5 horas, adivinha o que aconteceu no meio da marcha? Chegou uma família punk lá, toda no visual, o cara com moicano, com a tatuagem de anarquia na cara. E aí isso choca a família tradicional, né? Então a família punk sentou lá no palanque e a organização do evento veio e pediu para a polícia mandar embora a família punk de lá. Aí a polícia veio, né? Aí os punks adoram quando a polícia vem também. Aí a polícia veio, a gente se aproximou logo e falou assim, o que está acontecendo? Eles estão só esperando o próximo evento, vai ter um evento de rock, não dá para fazer higienização aqui, né? Os caras estão esperando o próximo evento. Aí a família acabou ficando lá e tudo bem, mas o primeiro impacto é esse. O pessoal do rock que chegava lá, ou a galera se assustava, ou a galera, de certa forma, apreciava. Porque quando chegou mais tarde a Carol Pessoa e é exótico. E eu não lembro o nome do outro rapaz, todo no visual rock lá, no visual metal, os adolescentes da igreja foram tudo tirar fotografia com eles. Vai tirar uma foto com a gente. Isso. Aí o que acontece? A gente sai da Praça da Bandeira e a primeira coisa que a gente sente em relação aos nossos projetos dentro do Espaço Caos é que a nossa equipe ela reduz. Por incrível que pareça, a gente sai da Praça da Bandeira, em vez da gente fazer a manutenção e manter uma equipe de organização grande do Liberdade Rock, que era uma equipe de 10, 12 pessoas, a gente cai para 4 pessoas. Então, todos os nossos projetos que eram para manter o Liberdade Vivo na praça, eles dão certo e, ao mesmo tempo, eles precisam ser abandonados dentro do Espaço Caos. Porque o Liberdade Rock vai para dentro do Espaço Caos com a proposta de fazer os eventos fechados do Liberdade Rock e uma vez na Praça da Bandeira. Vai com a proposta de criar o estúdio do Liberdade Rock para baratear para as bandas. A gente chega, faz tudo isso, mas a gente não tem uma equipe para fazer a manutenção. E a gente acaba agindo assim, só com as festas. A gente começa a fazer só as festas lá. Em relação ao público, a gente nunca teve problema. Porque o público, até então, ele sempre teve muito antenado com o que estava acontecendo. E a gente nunca foi de explorar o nosso público. A entrada do Espaço Caos era R$2. Era R$2. Se o cara chegasse com R$2 e tivessem 3 pessoas, falasse, pô, tá nós 3, só tem 2, entra aí. Entendeu? Então, assim, é exclusivamente para fazer a manutenção. Então, a gente conseguia colocar muita gente no Espaço Caos, fazer, às vezes, de R$1.000, de R$2. Ingresso de R$2, a gente fazia 1.000 num evento. Entendeu? E a gente conseguia fazer a manutenção, pagar nosso aluguel direitinho, tudo tranquilo, assim. Então, assim, a saída da Praça da Bandeira foi por 2 motivos. Aliando a gente a diminuir e tentar fazer uma manutenção inversa do que estava acontecendo na Praça da Bandeira, porque era muita gente, a gente queria reduzir a quantidade de gente. A gente vai passar um tempo sem fazer, porque não vai dar tanta gente. Não deu muito certo. Inclusive, a gente muda a nossa forma de divulgação do evento. Foi. Eu não sei se tu conseguiu perceber isso, mas o Liberdade Rock, as reuniões elas iniciam no início do mês e o evento é no final do mês. A nossa divulgação ela começava desde o começo. Hoje em dia a gente divulga 1 semana antes ou 4 dias antes. E isso não é porque a gente tem segurança que vai dar muita gente, é porque a gente não quer muita gente no evento. A gente já chegou a divulgar, 30 minutos, 1 hora, um dia. Dá gente aí, É porque quanto mais pessoas, mais divulgação, a gente sabe que a gente não vai ter o controle de uma população imensa, porque, enfim,
exige coisas que a gente não foge totalmente das nossas condições. Então a gente muda. A gente mudou toda a abordagem. A gente sai da Praça da Bandeira para dentro do Espaço Caos. A gente muda a forma de divulgação. Em vez de divulgar durante o mês inteiro, a gente começa a divulgar com 4 ou 5 dias antes do evento, quando é para a Praça da Bandeira. E aí a gente consegue dar uma aliviada bacana no que vem acontecendo. A gente consegue aliviar bem mesmo, assim, porque começa a ir para a Praça da Bandeira mais gente que está próximo do movimento. Aí a gente consegue, durante um tempo, trazer de volta a essência, a familiaridade do que está acontecendo. Sim. E aí, em relação a isso que tu falou de custos e de público, a gente tem mais problemas em relação às bandas do que em relação ao público. Porque as bandas, elas vão se renovando, e até mesmo as antigas, mas elas não conseguem perceber essa liberdade ao rock. A gente aluga o nosso sonho em uma contribuição de R$50. Tem banda que, por incrível que pareça, que hoje em dia pensa que está pagando para tocar no evento. Não, eu estou pagando. Eu já ouvi isso lá trabalhando no palco. Pô, eu estou pagando por esse som aqui para tocar. Não, cara, tu não está pagando por esse som, porque R$50 não dá para botar um som desse aqui. Então, assim, a gente está todo mundo junto aqui. A gente está construindo o movimento, assim. Então, a gente tem mais problema em relação ao dinheiro, a esse entendimento que uma banda sozinha não faz um movimento. Acho que um tapa na cara da Nova Ordem. Uma banda sozinha não faz um movimento. Quando é dessa forma, dando R$50, dando R$10, mas todo mundo junto consegue fazer um movimento. Sim. Entendeu? Assim, a gente tem mais problema em relação às bandas e a esse entendimento, porque não tem mais essa organicidade. A banda vai lá na reunião, participa, dá os R$50, aí tem um evento, ela vem, toca e vai embora. Então, assim que eu até botei no grupo, assim, no último evento que a gente colocou, que a gente aceita qualquer problema adverso em relação a horários. Qualquer problema adverso em relação ao horário a gente aceita. E a gente vai e tenta beneficiar a banda. A gente só não aceita que a banda seja displicente com as outras bandas. Porque se tu chega lá para tocar e tu atrasa o evento, se tu burla a regra do evento, tipo, é 20 minutos, aí a gente avisa, acabou, e tu vai lá e toca uma música, tu não para, tu tá atrapalhando a banda seguinte, tu tá tirando o direito da outra banda tocar também, da mesma forma que tu tocou. Então, assim, o nosso maior problema é esse. Hoje em dia é dar essa referência para a banda, que ela é o movimento, que ela não é só os R$50 que ela dá para participar do evento. Ela não está pagando ali. Lembrar também elas que têm responsabilidades, né? Tipo, ó, esses R$50, onde é basicamente aquela questão que era antigamente, é solidário, né? Porque qual era o custo que o cara tinha que pegar o carro dele lá no Barabás, pegar uma caixa de som e voltar, entendeu? Isso mesmo. Agora aí, vamos dizer, não tem mais essa preocupação, porque aí vocês já estão, né, por trás dessa questão e vocês conseguem garantir, né, que o evento ocorra. E esse valor, por exemplo, normalmente não cobre nem o som. Não cobre nem o som, não. A metade, o som não cobre. Hoje em dia não cobre nem a gasolina. E aí Gasolina, né? a gente tem a nossa gasolina, tem a documentação. Tipo, uma combo instrumento musical mesmo, tipo, que acompanhava. E todos esses marcadores regionais, o ritmo de batuque, o ritmo de marabaixo, eles tinham uma identidade muito própria, e, inclusive, para não perder o costume, porque toda vez que eu encontro o Murilo, eu pergunto quando é que vai voltar a Matinta. Quando ele veio aqui um dia desses, falei, volta a Matinta, chega, ele sai correndo. Eu toco guitarra, amigo, fala. Ele sai correndo, ele sai, maluco, todo dia é isso. Ele já tá com raiva já. Sim, então... até a nível de questionamento de uma biografia da Nova Ordem, porque saiu o 13 anos de desordem, né? O meu espanhol é muito bom. 13 anos. Como é que foi assim, esse processo de mudança das formações da Nova Ordem para chegar no formato atual? Hoje tanta gente passou, estava vendo o vídeo ali, o Lincoln, o Leão, o Arthur. Eu toquei uma vez, né? Acho que dessa mesa talvez só eu não tenha passado pela Nova Ordem. Até a Carlinha, Não acho absurdo porque eu não sei tocar direito. Na Nova Ordem. Até porque eu não sei tocar direito. Foi que justamente quando eu descobri que eu não era nenhum Guitar Hero, eu decidi transformar isso numa pesquisa. Eu acho que eu sei escrever, né? Então, trazer um pouco de justiça acadêmica para quem é tão marginalizado. Né? Já que eu não toco, vocês vão saber que Olha, em relação às mudanças, assim, eu acho que a mudança que eu mais senti na Nova Ordem foi a primeira mudança que a gente teve. E a primeira mudança que a gente teve em relação à banda, ela foi uma mudança assim que ela foi dolorida porque ela foi proposta de uma forma em que ela quebrava o que era a amizade na banda. Porque a gente tinha uma banda, todo mundo gostava pra caralho do que estava fazendo, a gente se dava muito bem, a gente tava num nível de entrosamento assim que era, como o pessoal fala, sinestesia muito grande, que quando a gente fazia alguma coisa errada no palco a gente conseguia
transformar aquilo de alguma forma em algo divertido. E aí chegou um dia que a gente queria... E aí acontece muito eu acho, na minha percepção, né? Acontece muito o que vem depois a tornar a Matita Pereira que a gente estava falando. Porque o Ian chega na banda e fala assim, olha, aqui onde a gente está com a Nova Ordem, a gente não consegue mais evoluir musicalmente com os integrantes que a gente está aqui. Aí, caralho, isso foi um choque para todo mundo. Tanto que quem saiu da banda foi o Ian. Ian sendo Sempre o Ian. Tanto que quem saiu da banda foi ele. Ele chegou, uma reunião lá no Formigueiro, né? Tipo, lá com a Catuaba. Aí ele chegou e falou assim, olha, do jeito que a gente está aqui, a gente não consegue evoluir musicalmente com essa formação. E ele estava falando especificamente do Pedro, que era o guitarrista, que ele queria tirar o Pedro da banda para colocar um outro guitarrista melhor. Aí, então a gente tem que decidir o que a gente vai fazer enquanto banda aqui. Aí ele falou isso para quem? Pro Pedro, para mim, pro Jackson, que são as pessoas da banda extremamente relacionadas à amizade. A gente está lá porque a gente gosta, pô. Aí ele pegou e colocou assim, se a gente não fizer essa mudança, eu saio da banda. Aí a gente falou assim, dá um tempo pra gente pensar. Aí a gente voltou e falou assim, Ian, é o seguinte, a decisão é tua, se tu quiser sair da banda agora, tu sai. Aí foi a primeira mudança que teve. E depois a banda foi indo, e aí a gente começou a ter aqueles desgastes, sabe, naturais de banda, tipo... Tem um momento que a gente fica entediado, que a pessoa quer tocar uma coisa diferente. E quando começa a ter esse momento e a gente quer mudar, a gente esbarra no que o Ian falou. Porque a gente percebe assim, olha, o que a gente quer tocar agora, realmente a gente precisa daquela mudança que o Ian falou. Percebe as limitações. A gente precisa daquela mudança que o Ian falou, porque e aí a gente vai lá e tira o Pedro da banda. É o primeiro integrante que a gente decide, então, tu tá fora da banda. Foi dolorido pra caralho, não dá mais. Aí depois disso, assim, eu já não conseguia sofrer mais com os fins de relacionamentos. Não é que pode ir embora, assim. Eu percebi que não dava mais pra eu colocar a banda exclusivamente como uma democracia. Porque por isso que eu falei assim, a gente vai sempre manter a banda com número ímpar, porque nunca vai ter empate. Vai sempre vai ter 3 e aí a decisão está feita. Então, você pensa, não dá para manter mais a banda como uma democracia aqui. O que eu posso fazer para fazer a manutenção da banda é permitir que fique na banda quem quer ficar na banda. E aí a banda começa a ficar bem mais orgânica em relação a isso. Porque assim, tu cansou, isso bem claro, tu cansou, tu tá com problema, tu tá com dificuldade aqui, não é mais o que tu quer, chega e fala, pô, não é mais o que eu quero. E aí tu dá um tempo, ou tu não dá um tempo. E aí a banda começou a funcionar dessa forma. Sim. O pessoal vai cansando, ele chega e manifesta, olha, não dá mais, ele vai saindo e vai entrando. E toda vez que a gente vai buscar algum integrante para a banda, a gente nunca vai... Teve uma vez que a gente tentou buscar tecnicamente e deu errado. A gente acabou perdendo muito tempo, que foi um baterista que a gente foi lá, vamos buscar. E nessa época a gente fez teste, foi uma cagada. Porque o Sandoval, que é o nosso baterista atual, fez o teste e na época ele estava um baterista em ascensão, ele estava melhorando. E chegou... Até o Matheus fez também, Matheus. Aí foi lá, o Matheus também fez, né? Eu não lembro nem o nome do cara que fez o teste e passou, olha só. Aí o cara fez o teste, baterista fudido de bom, aí não é tu. Aí a gente teve problema pra caramba com ele, não ia pro ensaio, não sentia a vibe da banda. Aí acabou voltando na época, quem foi que veio pra banda? Foi o Gabriel Tais, ele tinha saído e voltou de novo pra banda. E a gente ficou nessa relação do Tais, entre e sai. Mas no momento que a gente aprendeu que é essa organicidade, que tá na banda, quem quer estar na banda, quem vive a banda vai dando certo. Ela vai dando certo. E as mudanças vão acontecendo. E é por isso que assim, tem um cara que eu acredito que ele está empatado com o Bombom em relação a ser fã número 1 da banda. Que ele fala assim, que o que ele mais gosta na Nova Ordem, e depois eu tentei perceber a partir da fala dele se realmente tinha isso. O que ele mais gosta da Nova Ordem é que, de alguma forma, a gente já tem a gente tem um estilo. A gente tem um estilo e a gente tem uma cadência que ela é bem definida. E ela é muito definida no diferente, porque assim, as músicas elas são diferentes. Por mais que a gente seja uma linha punk gritadona, assim, as músicas elas são diferentes. Dá para te perceber quando começa uma música, quando começa outra música. Então ele gosta desse swing, dessa mistura da banda. Mas essa mistura ela não foi
intencional, vem dessas mudanças. Eu acho legal porque as pessoas que entraram também na Nova Ordem, tipo, eu posso falar do Leandro e do Lincoln, né, que entraram também, eles também deram um negócio deles ali, né, uma personalidade deles ali. A parte, vamos dizer assim, um pouco mais pesada da Nova Ordem, porque a Nova Ordem era um punk rock, assim, né, bem estilo... Grunge, hardcore. Bem estilo Garotos Podres, nessa vibe, assim, depois começou, assim, aí pra quem aí entende de guitarra, né, começou a dropar a guitarra, aí começou a ficar mais pesado, né, mudando uns tons, e ficou muito interessante, assim. E teve músicas que eu achava maravilhoso, assim, que vocês colocavam blues no meio, assim, eu achava legal essa mistura que vocês também faziam, né. E eu acho que também é natural, também surgir a Matita Pereira nesse sentido, porque eu vejo como bandas irmãs, sabe, eu sempre vejo como bandas irmãs aí, eu acho que talvez no imaginário de muita gente, né, eles eram bandas que paravam, gente. Assim, acho que foi inclusive a Matita Pereira, que foi uma banda autoral, que foi o que as pessoas cantavam música, assim, além da Nova Ordem, né? Mas que num palco grande e rolando, né? Muita gente cantando, esbravejando a música, assim, com um público que parava, muito forte, né, que parava o evento, sabe? Cheguei a fazer vários vídeos, inclusive com a Matita Pereira, inclusive alguns estão lá no YouTube e são os mais tem mais views, né? Da Matita Pereira, que é incrível, né? Como, vem dessa de vocês também, né? Não pode dizer que não há uma separação. São processos são processos e convencimentos, assim, porque quando a gente estava lá em ensaio com Nova Ordem, dentro dos ensaios, que a gente já tinha as nossas músicas autorais e a gente fez as nossas primeiras apresentações, que foram apresentações bem de escola mesmo, porque a gente conseguia tocar onde no que precede a Liberdade ao Rock, a gente conseguia tocar onde tinha disponibilidade, era o quê? Dentro das escolas. Tipo, era no Valquíria Lima, porque o Pedro estudava lá, era lá na escola no desafio que a gente chegou a tocar, era no curso de teatro que a gente fazia. As três primeiras apresentações da Nova Ordem. Foi uma no Valquíria Lima, que o Murilo estava tão nervoso que ele não tocou. Ele começou a tremer, ele não tocou. Aí, a segunda apresentação era porque eu fazia teatro junto com o Pedro e o Jackson, com aquele cara que fazia o comercial da Domestilar, um careca. Sim, eu lembro. Aí teve um evento no Teatro das Bacabeiras, a gente tocou lá, a segunda apresentação. A terceira apresentação já foi no Palafita na Fita, que aí foi aí que a gente teve até uma vibe ali, que a gente viu que a galera se organizava para fazer as coisas. 100% autoral já? 100% autoral. A gente tocava, para não dizer que não era totalmente autoral, a gente tocava Indecido. Nossa! A gente tocava Indecido. E a gente parou de tocar Indecido porque uma fã de Legião Urbana foi lá na hora que a gente estava tocando e disse que eu estava cantando a música errada e começou a xingar. A gente falou, pronto, a gente nunca mais toca música de ninguém nessa porra. Ninguém vai reclamar das nossas músicas. A minha música errada. É a versão... E nunca mais a gente toca música de ninguém, a gente toca a nossa. O Liverpool, Você conhecem Macapá, que já vieram a Macapá, já se apresentaram, ou até mesmo só quem conhece ou me conhece fala, cara, eu acho muito bacana aquele evento que tem lá na cidade de vocês, Liberdade ao Rock, porque lá tem muito espaço para banda nova. Lá tem espaço para banda que tem uma música autoral e vai tocar 5 covers, mas eles vão tocar. Ele falou, aqui tu não sobe do palco se tu não tiver um single gravado, parceiro. E um single bem gravado, bem mixado, bem masterizado, porque se tiver mal mixado, mal masterizado, as pessoas não vão ouvir. Porque como isso é uma cidade diferente, é uma cidade onde as coisas acontecem de um jeito diferente. Lá existe uma cultura muito forte, né, dos eventos em locais fechados. Então lá você paga para assistir uma banda. Mesmo que seja um valor simbólico, você paga e as pessoas vão. Aqui eu vejo que, como pesquisador e como alguém que frequenta, que determinados públicos são meio ruins de pagar, vamos colocar assim. É uma galera que fica na portaria ali, ouvindo som alto do outro lado da rua, então ouvindo som vazar. Já foi assim também, tá? Não, todo mundo já fez isso um dia. Porque era pobre. Quando eu era mais novo, eu não tinha grana. Então, só que eu escolhia não ir, porque eu ficava, pô, não tenho grana, não acho isso legal. Não vou ficar lá fazendo volume, assim, esperando a última banda e a produção abrir a portaria para prestigiar a última banda. Quando vem uma banda de fora, isso é muito comum, né? Tipo, abre aí pra fazer volume, né? Os caras vieram de fora tocar aí e tal. Então, eu vejo muito isso, né? Que as pessoas dizem, pô, isso aí é legal. Teve um amigo meu, né? O Caio da Antes do Erro, que falou, pô, eu assisti uma banda lá de Macapá que chama Nova Ordem. Ele falou, aquela banda me fez ter vontade de ter uma banda. Que hoje é Antes do Erro. Acho que Antes do Erro tá com 3 materiais gravados hoje já. Pra te ver como as coisas. Falou, pô, achei legal. Eu vi que ali eu podia ter uma banda. Então, como é que é para vocês até esse peso da responsabilidade de
esse peso da responsabilidade não só de entender como uma banda decana, né, que tem mais de 10 anos e que é quase patrona do Liberdade ao Rock, são biografias quase que indissociáveis, assim. Como é enxergar o peso dessa responsabilidade de ser um exemplo, que entra no segundo ponto, que é, como tu falou, as posições políticas. A gente tem vivido, infelizmente, eu digo isso de forma grosseira, mas infelizmente é real. Heavy metal, som pesado, de uns 4 anos para cá, virou coisa de fascista. Eu acho isso inadmissível como pesquisador e como público. Mas paciência, aconteceu. Eu não sei em que momento a gente deu errado. Eu não sei em que momento a galera achou que era só o som, que não tinha mensagem por trás. E aí, justamente, eu percebo que, principalmente a Nova Ordem da formação atual, também coincidiu, né, nesses últimos 4 anos em contramão dessas outras bandas locais. Banda da galera que afundou o 17 na urna e se arrepende hoje, paga de isentão, que eu acho ridículo. Banda de thrash metal de bolsominion arrependido. Eu não vou citar o nome aqui, mas que eu não dou palco. Por exemplo, dia 2, a gente estava falando, eu fui embora. Eu falei, não, tudo tem limite. Tudo tem limite. Gostava, mas... Eu quero pegar já o gancho dessa então, só para fechar, justamente em que momento vocês decidiram que não, olha, a gente tem que se posicionar, tipo, porque se esses caras estão aqui, a gente não quer estar aqui. Onde é que isso aconteceu? Eu quero pegar o gancho porque essa seria justamente a minha última pergunta, né, para a gente finalizar. Mas eu queria estender isso além da Nova Ordem, queria ver como isso no Liberdade, entendeu? Como é que agora é esse tratamento? Porque assim, sabemos que o Liberdade podemos considerar como uma política, em certo sentido, né? Mas que tem um posicionamento, né, que felizmente, né, contrário a essa, vamos dizer assim, o fascismo, né, ao governo atual. Ao governo atual. Eu tento evitar esse posicionamento, né? Que felizmente estamos aí justamente para evitar que o rock, né, nesse sentido, recaia totalmente para esse lado mais conservador, mais direitista, né, vamos dizer assim, nessa política de direita, porque infelizmente nós tivemos aí vamos dizer, ídolos, né, de uma geração de roqueiros que já assumidamente direitistas, apoiadores fascistas é legal, né? Que como é que o Liberdade e a Nova Ordem, né, tem que estar lidando com isso, né, nesse momento, ainda mais agora que estamos num ano de política, né? Olha, para começar a falar assim sobre esses ídolos agora, né, em relação ao rock. Se tu for parar para perceber e tu for lá dar uma olhadinha na letra desses caras, tu vai ver que eles nunca disseram muita coisa não, mano. Sempre foi uma galera que falou muita bobagem, que era o rock and roll da bobagem, sabe? Tá, legal, é bacana, tu vai falar lá das cagadas, mas quando tu percebe que a galera nunca teve de verdade um posicionamento político esclarecido sempre de alguma forma. Sempre em cima do muro, né? Então, assim, o momento agora foi dele se encontrar, né? Ele já era aquilo, ele já estava dentro do rock dessa forma, só que ele nunca pôde se manifestar, ele nunca teve uma referência para agir daquela forma, entendeu? Então, e agora a gente tem, desde que 5 anos, desde do que rolou antes das eleições, a gente tem criou-se essa referência para essa galera começar a aparecer. Essa galera se encontra representada, e se tu se encontra representada por pessoas que estão no poder, tu acaba se sentindo livre e à vontade para se manifestar também. Então, não ia ser diferente dentro do rock and roll. O Liberdade ao Rock, tu falou apolítico, mas o Liberdade Rock ele não é apolítico, não tem como a gente ser apolítico. Isso mesmo, o Liberdade Rock ele é político, totalmente político. Ele é totalmente político, ele nasce político. Ele nasce político porque é uma manifestação que a gente acha... Quando falar político, não é político partidário, não votem em alguém, não, isso é verdade. A gente não abre palanque, a gente não abre bandeira. Nesse sentido. Assim, e chega um momento que a gente expõe durante os outros eventos, e assim, normalmente quem expõe, quando vai falar lá alguma coisa em relação à política, dentro do Liberdade ao Rock sou eu. Normalmente, quando vai falar alguma coisa, vai ter algum discurso, sou eu que vou lá e pego o microfone e falo alguma coisa. Mas a gente sempre foi assim. O que a gente acredita e a ideologia do Liberdade Rock ela é essa. E a gente expõe isso dentro das reuniões. E quando a gente expõe isso dentro das reuniões, a gente acredita e pensa que está claro que a gente está definindo quem não é bem-vindo ali dentro do nosso evento.
É claro que a gente não como movimento... Não só como no nosso cartaz, né? A gente sempre pede para que nosso evento, a gente não é a favor de fascismo, não é a favor de machismo, não é a favor... Então, tudo isso a gente já vem numa política, até na chamada para o evento, isso já é bem claro. Bem claro, a gente deixa muito claro isso nas reuniões. Agora, sim, aí a gente sempre tem esse choque, né? Quando alguma banda que vai lá, mesmo que ela não se manifeste politicamente, que ela não chegue lá e fala assim, eu sou isso, isso e aquilo, e nem sou contra isso, ela só vai lá e toca, e a gente sabe que ela tem um discurso que não é um discurso enquanto banda, mas um discurso de indivíduo da banda. A gente sabe que tem muitas bandas ali, inclusive a Nova Voz passou por isso. A Nova Voz teve um integrante que era bolsonarista, e isso foi um choque muito extremo para a banda, assim. Até chegar um momento em que ele percebeu que não dava e teve que sair da banda, tipo, não dá para me caminhar aqui. Entendeu? Então a gente sabe que tem bandas que tem integrantes que são assim, e a gente deixa bem claro que é isso e isso. A banda vai lá, toca, ela ainda toca, né? Ainda toca no evento, ainda toca, mas essa banda, elas nunca se manifestaram dessa forma, elas nunca chegaram lá, tanto que elas não fazem isso. Até porque a gente é um ambiente de respeito também. Se as pessoas estão respeitando aquele ambiente, a gente também tem que respeitar as pessoas. A primeira coisa que a gente preza é pelo respeito. E uma coisa que você falou sobre a questão de político. É impossível a gente trabalhar com uma cultura esquecendo completamente a política, né? Não, a gente trabalha com a política. E outra, só que é claro, com uma política cultural. E a gente já fez, por exemplo, como ele falou, vocês fizeram grandes eventos de 2011 a 2014. 2014, 2015, nós fizemos até evento em Santana, fizemos oficinas, fizemos cursos, fizemos o Santana Verão, estava tentando lembranças esses dias no Facebook, trabalhamos no Santana Verão, foi um evento muito bacana, que a gente conseguiu levar várias pessoas, a gente nem imaginava, né, Diego, você lembra? E aí, onde houver abertura para a gente vai estar. E lembrando, e assim, com a questão de político, a gente é contra uma política fascista. Mas a gente tem que entender que se nesse momento existe uma política cultural dentro desse governo e esse recurso está ali, essa ação está ali para ser desenvolvida e ser dado para o público, isso não quer dizer que eu estou apoiando um governo fascista, isso não quer dizer que eu estou usando o direito de usar a política pública em bem e em prol da sociedade. A gente não tem que abrir mão dos nossos direitos, do que é de fato e de dever, de um dever para a sociedade, porque eu não apoio X, Y e tudo mais. Eu não estou lá para apoiar ninguém, eu estou lá para fazer política cultural. Eu estou lá para trazer algo para a população. Então, às vezes, as pessoas confundem o fato de, não sei o quê, houve um apoio com um palco e tudo mais. Na verdade, o que o governo está fazendo está dando para a população o que é direito da população. Ele não está comprando algo, ele não está comprando nada disso. Eu não estou recebendo nada em troca, eu estou dando algo para a população. Então, assim, você não vai ver o movimento dentro de todos os governos que houve essa possibilidade, que ofereceram algo para a população, desde que nós já tivemos no Equinócio, né? Nós já tivemos no Macapá Verão, no Santana Verão, no Equador Verão, nós já tivemos em tudo quanto é evento e que nos foi permitido estar desde que respeitem as nossas características, que são proporcionar as bandas de maneira democrática, de forma de sorteio, onde as bandas que nunca tiveram possibilidade de tocar e desde as bandas que tenham interesse, desde que respeitem isso e desde que deem a possibilidade dentro de uma política cultural, nós estaremos lá. E não por uma questão de política partidária, e sim pelo direito do público, o direito da sociedade. Tá? Isso não permite que a gente haja com discriminação em relação às bandas. Isso mesmo. Já teve evento e proposta que a gente recebeu assim, em relação a épocas políticas que foi extremamente constrangedor para a gente. Por exemplo, essa relação que a gente tem de indicação, tipo, de indicar a banda para tocar em relação à amizade, em relação a quem está perto de ti. A gente já recebeu proposta assim, a gente quer fazer um evento com apoio de tal, por exemplo, da prefeitura ou do estado, e a gente precisa colocar 10 bandas para tocar lá, só que a gente só vai pagar 2 bandas.
A gente vai pagar só 2 bandas. E aí, coloca a Nova Ordem para tocar aí e a gente paga os R$3.000 para a banda. Mas como é que a gente vai fazer isso enquanto banda se a gente é líder de movimento? A gente não pode aceitar. E isso lima a gente de muitos eventos. Automaticamente isso lima a gente de muitos eventos. Isso, infelizmente, é bem mais comum do que isso lima a gente automaticamente de muitos eventos. Por que lima a gente? Porque o pessoal sabe que a gente a gente não age dessa maneira. E por que a gente não age dessa maneira? Porque a gente faz parte de um movimento que não faz essa distinção de uma banda para outra. A Nova Ordem tem 16 anos de banda. A gente vai tocar junto com uma banda que tem 3 meses ou 1 mês, ou se montou nessa semana para tocar na Liberdade Rock. O horário dessa banda e a forma que essa banda vai tocar vai ser decidida da mesma forma. A Nova Ordem pode ser a banda primeira lá, para tocar 6 horas da tarde, e pode ser a última banda. Não tem essa discriminação. Então, como é que eu vou aceitar participar de um evento ou participar de uma programação em que a minha banda vai ser tratada diferente e as outras bandas que vão estar lá, que são bandas que também mantêm a cena rock aquecida, mantém a cena rock acontecendo, que faz a divulgação, que traz o pessoal para cima dele? Por que eu vou ser diferente dos caras? Por que eu vou receber e esses caras não vão receber? Então isso automaticamente lima a banda e o movimento. E lima o movimento. Nós tivemos uma, inclusive, e a gente relacionado ao Dia Mundial do Rock, essa discussão aí em relação a tal bandas são de autorais, tal bandas de covers. Por que não separam as bandas de cover para lá e as bandas de autorais para cá, né? Porque são 2 palcos que vai acontecer, e aí houve toda uma discussão lá. Sei que eles resolveram no final de contas, mas cai nessa questão realmente que tu fala, de como é que tu vai tratar isso, né? Como é que o gestor, no caso de você, né? Vocês acabam saindo como intermediário da coisa, né? Intermediário entre o direito, né? O direito à cultura, e vocês, por isso, são político e cultural, por isso é um movimento de ciência cultural com o público, e ainda tem os artistas, né? Isso mesmo. É por isso que tem que ser respeitado os editais e os processos seletivos. Pô. Eles precisam ser respeitados e levados à risca, como está acontecendo. Porque, assim, tem as categorias, pô. Tem as categorias para isso. A gente, enquanto indicação, enquanto apontamento, enquanto esse mecanismo de camaradagem, né? Tipo, eu vou botar essa banda aqui porque é a banda do meu amiguinho e tal. Isso daí é totalmente alheio pra gente. A gente não quer participar desse tipo de coisa. E outra coisa, em relação aos editais, por exemplo, o que a gente faz? A gente dando possibilidade para que essas bandas toquem no Liberdade, elas conseguem criar portfólio conseguem delas. Criar fotos, elas conseguem criar gravação, então, dessa forma, tudo para que elas possam concorrer. Então, na verdade, a gente permite com que elas consigam trabalhar igualmente e ter um espaço para fazer isso. Aí porque se não tiver... né? Aí a gente, como produtor cultural, a gente tem que ser atento ao que está acontecendo. A gente tem que prestar bastante atenção como é que está funcionando as coisas. Se os editais eles estão sendo respeitados, se o credenciamento está sendo respeitado, se a habilitação está sendo respeitada, se as bandas estão dentro da categoria certa, como é que está essa rotatividade de bandas. Por exemplo, se tu não for lá para a porta de uma Secult, para a porta de uma Funkut ficar brigando enquanto banda, enquanto artista, tu não vai tocar, pô. Tu não vai tocar. A gente mesmo, não vai tocar. Passamos a semana toda brigando por isso, ó. Tá aí acontecendo o evento. Por que diabo não usa o credenciamento? Tem muitas bandas ali credenciadas. Por que diabo não usa o credenciamento para poder pagar o cachê? Né? Sabemos que o cachê não é lá essas coisas, mas é o mínimo, né, mano? Pelo menos dá para pagar aí, o credenciamento que teve, é R$500, beleza, R$500 dá. Dá, mano. Então, pelo menos já dá para alguma coisa. Agora há pouco falaram pra gente assim, pô, as bandas vão receber R$200 no evento. Porra, puta que pariu, mano. R$200 não paga mais, não paga ensaio, não paga jogo mais, de corda, não paga nada. Tá muito distante da realidade de uma banda atualmente. Se a gente vai tocar num evento, por exemplo, a gente vai tocar dia 16 lá no Davuca Rock Bar, né, no Dia Mundial do Davuca. Se a gente precisa de 4 ensaios, R$200. Já foi. Não cobre. Não cobre o ensaio, não cobre a nossa ida pro evento, não cobre o nosso retorno do evento. Entendeu? Assim, então não dá. Bom, o que eu queria comentar, né, é que na minha pesquisa de campo em acervo, né, eu pesquisei ali no arquivo corrente da Fundação de Cultura, o que eu reparei, na teoria, eu achei bacana, porque, tipo, antes chamava Coordenadoria Municipal de Cultura, né, não chamava Fundação, que são caráteres jurídicos diferentes, inclusive. Fundação trabalha com captação de recursos e afins. Captação, distribuição, recebe emenda parlamentar, enfim. O que eu reparei justamente é que nas fichas de 2008, quando era coordenadoria, era uma coisa bem simples e, pelo que os próprios funcionários lá me explicaram, falaram, olha, Lucas, era assim, vinha um artista aqui com a gente, ele apresentava uma proposta de show e, se ela fosse execuível, tipo, o que era uma proposta para eles, né? Era a ficha preenchida, tinha uma ficha lá, marcava umas opções, que era o nome,
documento, carteira de trabalho, conta bancária, mapa de palco. Inclusive para fazer evento. Proposta financeira, proposta financeira, a gente consegue fazer esse show por X reais. É que nem hoje, né? Mas aí... Sim, aí release da banda, é quase que um projeto de pesquisa